Glórias a Deus. Aleluia. Quando eu cheguei, o pastor estava orando e disse: Espírito Santo, prega a palavra. Glória a Deus. Nós somos instrumentos. Quando eu era menino, ele fala que era admirador da gente, mas a gente que gostava de ver vocês cantando. Uma meninada esperta na igreja, né? Tempo passa e nós estamos aqui. Aleluia. Nós continuamos na presença do Senhor. Aleluia. Servindo a Ele com alegria, como promete, e tem da sua palavra. Amém? Amém. Gostaria nessa noite de que você pudesse abrir bem o seu coração. Vou pedir para baixar um pouquinho. Glória a Deus. Isso. Que você pudesse abrir bem o seu coração, o seu ouvido. Não é toda hora que a gente está pronto para ouvir. Como a palavra de Deus, uma das funções dela é corrigir, né? Às vezes é curar uma ferida. E remédio que cura a ferida normalmente ele arde, né? Então é bom pedir a Deus: Senhor, se alguma coisa em minha vida precisa ser mudada esta Meu noite, Deus, estou vendo minha filha. né? Aí você pode cantar aquilo que parecia ser impossível. E muita gente aí fora que acha que é impossível Deus mudar a sua vida, né? Tem muita gente que fala: não tem mais jeito, nem Deus. Mas tem um texto da palavra de Deus no Velho Testamento que ele fala que Deus pode mudar a sorte, a nossa sorte. Nós cantamos esta noite aqui, o coral cantou. Então eu gostaria que nesta noite você prestasse bastante atenção e pedisse ao Senhor para falar com você. O salmo que a irmã leu aqui diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, precisamos do Senhor. Israel sempre teve problema quando desobedecia às ordens de Deus. E os inimigos se levantavam. E os filisteus, né, os maiores referências de ataques vinham dos filisteus. E a teologia fala que eram homens ruins, que tinham dentes afiados. Os salmos falam, né, que eles mordiam o inimigo, eles arrancavam pedaços, arrancavam orelhas nas dentadas. Por isso que o salmo está dizendo: nós temos sido engolidos se o Senhor não estivesse conosco. Verdade. Quanta gente lá no sul, né? Quanta gente lá no sul está precisando de ajuda. Quantos de repente nunca buscaram a Deus, agora estão vendo que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada nessa terra. Verdade. Né? Um dia a gente reclama do Covid, outro dia a gente reclama do problema financeiro, outro dia a gente reclama da dengue, né? Outro dia a gente reclama da diabetes, aí outro dia a gente reclama da enchente, outro dia do temporal, do vendaval, que destrói o telhado, outro dia nós reclamamos da bandidagem, né? Da insegurança. Então nós não temos uma vida segura, mas nós cantamos que nós estamos seguros nos braços do Pai. Então, o culto desta noite é para a gente olhar aí para fora neste mundo e a gente se revestir da armadura de Deus. Amém? Efésios capítulo 6, no verso 10, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, né? Ele não fala desses problemas que eu falei aqui, mas o apóstolo está falando que nós precisamos nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10 diz:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Só o Senhor tem poder. Só Jesus tem poder. Só o Espírito Santo tem o poder de convencer do pecado, de convencer o homem do seu pecado. Aleluia. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e havendo feito isso, tudo isso, ficais firmes. Aleluia. Qual é o dia que ele diz aqui? O dia mau. Né? E agora o Senhor diz: o que reclama o homem, senão do resultado dos seus próprios pecados? Então o mundo é mau. Jesus fala, lá em Mateus 6, ele fala assim: porque nós nos preocupamos tanto com o dia de amanhã, temos que buscar o Senhor, temos que buscar o reino de Deus. Por quê? Para cada dia basta o seu não é o bem, né? Até o sol que é bom às vezes queima a gente, a chuva que é boa destrói tudo, né? Então nós precisamos entender, irmãos, que um dia lá no Éden o Senhor disse: maldita é a terra por tua causa. Falou para Adão, porque Adão havia desobedecido a sua palavra, o seu mandamento, os seus ensinamentos. Aleluia. Então nós vivemos num mundo em que nós precisamos nos revestir a cada dia, a cada momento, da armadura de Deus. Eu gostaria de, nesta noite, convocar você para uma guerra espiritual, né? Porque aqui no texto nós vimos que o apóstolo está falando de coisas espirituais. Nós não temos que brigar contra carne e sangue, né? Você pode ver que há às vezes um revanche, né? Entre sul e norte, mas hoje, com a necessidade da gente ajudar, todo mundo está ajudando. Nessa hora a gente não vê política, a gente não vê quem gosta do time tal, do futebol, quem gosta da cor branca, da cor preta, da cor azul, da cor vermelha, quem gosta da música tal, do ritmo tal. Nesta hora todos nós entendemos que devemos ajudar uns aos outros, né? Nesta hora entendemos que todos nós somos necessitados de ajuda. Por quê? Porque existe o mundo material, terreno, esse que nós sentimos no dia a dia, e existe um mundo espiritual, irmãos, que às vezes nós não estamos enxergando ele. O mundo espiritual que só enxergamos quando nós estamos dentro do poder de Deus, dentro dos planos espirituais do Senhor para a nossa vida. Já percebeu que tem dia que você não está bem? E que você pensa que até espiritualmente você não está bem? Por isso que nós temos na palavra de Deus as recomendações, as doutrinas dos apóstolos. Por isso que nós temos na palavra de Deus, né? na igreja, que nós aprendemos na palavra de Deus, que as criancinhas começam a ouvir desde cedo, é que nós temos que estar bem espiritualmente. Nós estivemos em segunda-feira lá em Curitiba, e o Senhor nos deu uma palavra que nós devemos buscar, né, da água da vida, que é Jesus, e nós buscamos isso na fonte. E eu lá assim, usei a igreja como referência da fonte em que nós precisamos ir para buscar a água da vida. Você está aqui hoje, esta igreja, né? Este salão que foi preparado para se transformar num local de culto da igreja, ele é uma fonte onde você está buscando beber da água da vida, que é Jesus. Então existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual que nós não vemos, nós temos que estar atentos, nós temos que estar prontos para guerrear neste mundo. Porque aí fora é fácil de repente você conseguir as coisas, né?
Você está ruim na sua profissão? Você faz um curso de aperfeiçoamento, você melhora, de repente o seu patrão lá te dá um cargo melhor na empresa, porque afinal de contas você fez lá uma reciclagem, né? Na escola não está indo bem, chama lá o professor, aí vai fazer lá o reforço escolar, não é? Quem trabalha, que presta serviço, de repente escolhe uma ferramenta melhor para que o serviço fique com mais qualidade. Quanta coisa no meu ramo eu mudei, eu melhorei. Eu me lembro de uma época em que a gente sofria para colar um adesivo num carro, num ônibus, num caminhão. A gente fazia um adesivo de um cliente para colocar na traseira de um ônibus, a gente fazia 2, porque um a gente podia perder. Quanto adesivo eu não perdi da minha vida, até que um dia um senhor chegou lá e falou: olha, coloca uma água. Era um sol quente, eu estava colocando adesivo num depósito de material para construção em Suzano. Aí de repente ele falou: coloca uma água. Aí eu falei: senhor Luiz, está tirando, colocar com água. E eu já trabalhava com adesivo há muito tempo. Ele: é água, põe um pouquinho de sabão. Aí eu falei: aí você acabou de bagunçar, né? Irmãos, ele foi lá no canto, pegou um copo assim, um sabonete, sabe, passou a mão no sabonete e fez aquela aguinha meio suja de sabonete, veio no caminhão assim, jogou aquilo, pesou o adesivo, acertou o adesivo, ó, pega aí um papelãozinho, não tinha espátula, né? Aí passou o papelãozinho. Ai, irmãos, que vontade de dar uma cabeçada na parede. Quanto dinheiro eu perdi na minha vida colando adesivo, porque não sabia colar. Não era uma técnica que estava ainda acontecendo no Brasil. Hoje não, hoje tudo é adesivo, né? Então a gente melhora. A dona de casa melhora, né? Está ruim o fogão, compra um melhor, compra 6 bocas, o almoço é mais depressa. Aí compra uma panela que cozinha mais depressa, uma geladeira melhor, a gente melhora tudo. O carro, né? Quantas vezes empurramos carro assim que nós aceitamos o Evangelho? Tínhamos um Ford 41, vira e mexe, dava problema, doido para chegar em casa para comer depois da escola dominical, e o carro quebrava até chegar no nosso bairro. Sabe, aí quando comprou um carro, meu pai comprou um carro, na época quase quiser, era taxista. Ai, que maravilha, aí você não tem mais problema. Aí você quer ir para a praia, você quer ir para longe, porque melhorou. Agora, espiritualmente, às vezes nós estamos bem materialmente, está tudo bem, mas nós não estamos bem espiritualmente. Agora, uma coisa é certa: Satanás, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E ele está trabalhando 25 horas por dia para nos pegar. Entendeu? Tudo está bem materialmente falando. Quanta gente está aí confiando no dinheiro? Quanta gente está confiando na mansão? Quanta gente está confiando no carro? Nos estudos? Mas o inimigo está de olho em nós e ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está pronto para fazer o que nós estamos vendo. Muitos crentes sendo derrotados, muitos crentes se desviando da palavra, muitos crentes se revoltando contra a igreja, muitas pessoas que estão hoje vivendo uma vida porque tirou os pés do trilho dos céus. Porque Satanás está trabalhando. Paulo diz: vocês precisam fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Há uma necessidade de dobrar o joelho, há uma necessidade de buscar ao Senhor, há uma necessidade de pedir perdão dos pecados, há uma necessidade de confessar os nossos pecados. Olha a Deus! Nós não temos luta contra pessoas. Como eu disse, às vezes você fala: lá no sul, lá no norte, nós não precisamos um do outro, mas nós vamos ajudar. A nossa briga não é terrena, a nossa briga não é com pessoas. A nossa luta, irmãos, é com aqueles princípios que querem tirar os nossos filhos do caminho de Deus. A nossa luta é contra os princípios que querem tirar a nossa fé, baixar a nossa fé, destruir a nossa fé, fraquejar os nossos joelhos, fraquejar as nossas pernas quando queremos caminhar com o Senhor. É principados, é potestades, né? Coisas que estão aí reinando neste século, e nós vemos que a maldade espiritual, Meu Deus, ela aumenta a cada dia. Quanta coisa ruim
principalmente depois da internet, quanta coisa ruim nós percebemos que nós estamos vivendo, principalmente na área infantil, os ataques, né, contra as nossas crianças. São as hostes espirituais que vão crescendo e vão ganhando força, vão ganhando poder, vão conquistando espaço nas nossas vidas e na nossa sociedade. Como está difícil hoje para você criar filhos? Sempre foi difícil, mas como está difícil hoje? Você não pode nem falar com uma criança. Você não pode corrigir uma criança, porque existe um monte de direitos para ela que pode vir contra você para amanhã te processar, tirar a sua força de educador, de pai, de mãe. Por quê, irmãos? Normalmente os que fazem as leis estão com os pés fora dos caminhos do Senhor, não estão dentro da vontade do Senhor. Mas nós temos a saída, nós temos a armadura de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós temos a saída, nós temos a armadura de Deus. Aleluia. Nós temos o cinto da verdade, né? Nós temos o equilíbrio espiritual. Glorificado seja o nosso Deus. Irmãos, existem forças espirituais por aí, religiões que também atuam na área espiritual. Hoje eu conversava com meu filho em casa e disse para ele assim: a gente tem que entender que por aí as coisas espirituais por aí são fortes. E às vezes nós na igreja não vivemos essa coisa forte. Nós vivemos só o nosso culto aqui, o superficial. Mas quando você vai lá na outra, você vê que lá a coisa é séria. Lá o homem se manifesta, o mal se manifesta, fala até verdades. Como uma mentira, fala verdades, engana, tapeia. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo raso. A nossa planta não está raizada lá embaixo, como Jesus fala na parábola do semeador. Aí vem tudo que não presta e começa a tirar a planta de onde ela está plantada. Por quê? Porque ela está sem raízes, espiritualmente falando. O cinto, nós vamos ler o texto, o cinto, ele dá equilíbrio, né? Você diz alguém falou: por que você faz esse movimento no corpo quando você abre a sua porta de aço? Lá na empresa, né? Ele diz para ele: porque eu prendo o ar para levantar, porque se eu levantar essa porta sem fazer isso, de repente minha barriga estoura, porque é pesada. Mas é assim que a gente faz. Então a gente tem umas lutas orientais que os lutadores usam cintos. E quando você vai fazer a força e você usa esse cinto, para ver que os militares usam cinto, né? Você tem mais equilíbrio, você tem como fazer força sem se prejudicar. Aí o Senhor vem falando com o apóstolo, né? Estais, pois, cingidos com os ossos longos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, nós falamos que nós estamos com a verdade, não é porque nós queremos, não. É porque o Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 14, disse: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Toda a palavra da verdade está no Senhor Jesus. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Não importa o nome que está lá fora, se ela segue a Jesus, se é o povo de Jesus, se é o rebanho de Jesus e ele é o sumo pastor, nós vamos estar dentro da verdade. E aí a palavra do Senhor vem dizendo: cinto da verdade. É o equilíbrio. Porque eu conhecendo a verdade me liberta. Né? Eu estando na verdade, a verdade me liberta. E ela vai me libertar justamente quando eu estou enfrentando uma luta espiritual. E às vezes até a luta material, nós oramos, colocamos nosso joelho no chão, o Senhor nos atende e nos ajuda. Aleluia. E ele fala aqui no mesmo texto: a couraça da justiça.
A palavra do Senhor diz que o amor não folga com a injustiça. O amor de quem? O amor de Deus. O amor de Deus, Deus é justo, né? E nós precisamos dessa justiça do Senhor. E como vive o nosso mundo hoje, irmãos, em relação à justiça? O nosso mundo vive total injustiça, né? Eu conversava com uma pessoa ontem sobre uma situação do Brasil, olhando do lado empresarial, né? E nós estávamos comentando sobre um lugar que tem um nome tão bonito, sabe? Fala de justiça, mas é a maior injustiça do nosso país. O grande desemprego é causa, né? Eu não posso falar, porque fala que é de justiça e não tem justiça nenhuma. Não existe equilíbrio. Não existe assim, olha, eu vou olhar o seu lado e o seu lado, não, só olha um lado. Aí o empresário não aguenta, o empresário fecha as portas, né? Então assim, nós precisamos de justiça. Olha como Paulo, né, na sua inteligência espiritual, né, alguém disse que se Paulo escrevesse nos dias de hoje, superaria qualquer escritor do mundo, os mais famosos, seria um best-seller. Mas olha só, irmãos, como a palavra que ele discorre, né, alguns entendidos dizem que Paulo estava diante de um soldado romano ali na cadeia. Ele estava diante de um soldado romano, ele viu a armadura, é uma armadura pesada, inclusive na época, né? Armadura romana, muito segura. E Paulo então está olhando para aquele homem e está dizendo: olha, você tem que, né, se revestir da verdade, porque ela é que vai dar o equilíbrio, para você não cair, para você não se estourar na hora de enfrentar, ter força na luta contra o inimigo. Você precisa da couraça da justiça sobre o seu peito, né? Por quê? A Bíblia fala que se nós buscarmos a Ele, confessarmos nossos pecados, Ele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Ele diz aqui também que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu gosto desse versículo que está em Isaías, depois ele vem para Romanos 12, que fala que bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas obras, as boas novas, quer dizer, né? Olha que maravilha! Bem-aventurados os pés de você que saiu de casa hoje, domingo, dia das mães. Eu sei porque lá em casa é uma correria depois do almoço. Normalmente esses dias o almoço é tarde, e de repente você escuta o chuveiro ligar, porque alguém está correndo para tomar banho, tem que ir para a igreja, preparar o som, preparar as músicas, o outro tem que preparar a mensagem, o outro tem que preparar, e aí domingo nós podia estar com a mamãe, com as mamães. Não, corre todo mundo para a igreja, porque nós não sabemos quem vai entrar na igreja naquele dia para receber uma palavra. É verdade. Nós não sabemos. O Senhor precisa de nós para pregar o Evangelho, diz a palavra, senão mandaria os anjos, e os anjos teriam mais aceitação à pregação deles do que a nossa. Mas Ele usa-nos na sua obra para pregar a sua palavra. Então preparamos o nosso pé na preparação do Evangelho da Paz. Só Cristo pode trazer paz ao coração do homem. E quando nós estamos com os nossos pés preparados, nós podemos obedecer o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, quantas pessoas têm os pés abençoados? Os pés, sabe, homens de Deus. Eu sempre cito isso nas minhas pregações, que às vezes uma hora dessa está voltando para casa 20 quilômetros de bicicleta, porque foi lá para cuidar da congregaçãozinha lá no meio do mato, lá nos ribeirinhos. Eu vi um depoimento de um casal de missionários que às vezes saem de manhã de barco para chegar, sabe, à noite, aí dormem na igreja para na segunda-feira voltar para casa, cuidar de uma congregação com um grupo pequeno de pessoas, sabe, esse amor à obra. O Senhor quer que os nossos pés sejam revestidos do Evangelho de Cristo. Eu sei onde eu estou pisando.
Aleluia. Né? Por isso que o Senhor fala que nós podemos pisar serpentes. Nós podemos pisar em lugares perigosos. Eu me lembro, tiro de guerra, né? Meio de mato, fazer maneirabilidade. Ai, meu Deus do céu. Caixa de marimbondo no meio do mato, buraco. Mas o sargento dava a ordem, a gente tinha que sair correndo e caía. Mas a gente estava calçado com coturno. Aquilo é uma beleza, aquilo é uma maravilha. Sabe, você pode pisar em qualquer lugar, porque ele tem a sola grossa, ele tem o couro grosso. Então você fica tranquilo, você está bem calçado. Olha, irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos nossos pés glória a Deus. do Evangelho. Depois ele aqui no texto ele continua dizendo, né? Tomai também o capa... Aliás, aqui está. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno, ele está emitindo as flechas, os dardos inflamados. Já viu? Não sei, hoje a gente fala, às vezes você tem uma idade e você fala a criançada, os adolescentes, os jovens. Eu nunca vi isso num filme, né? Mas quando a gente era menino, tinha muito bang-bang, né? E os índios chegavam com aquelas flechas, né? Colocava fogo e lançava lá, punha fogo na choupana, punha fogo lá nas casas com os seus dardos inflamados. Depois tem o dardo inflamado, tanto os índios do Brasil, tem umas tribos que usam muito isso, né? Eles usam lá o veneno de uma formiga, põe na ponta do dardo, né? Da flecha, e lança contra o animal, e o animal não aguenta, morre. Em poucos segundos, toda a corrente sanguínea do animal está danificada. Paulo está dizendo que o diabo ele usa dardos inflamados para nos destruir, para nos atacar. Mas ele fala aqui, ó, se você usar o escudo da fé, não é aquele escudo do menino lá que tem nos carros, não, né? Como é que é o nome dele? André Valadão. É o André Valadão, não é o escudo do André Valadão. Você põe no carro lá, escrito fé. Não, é você ter a palavra de Deus no seu coração e a sua fé. Aleluia, no Senhor. Glória a Deus. Sabe, alguém vai dizer para você, que seu Deus, que seu crente, que seu evangelho, mas você tem fé. Você sabe que não aconteceu ainda, mas uma hora vai acontecer. Você sabe que uma hora vai ser ouvida a sua oração. Você sabe que uma hora vai chegar o seu momento, né? Não tem os hinos que nós cantamos que falam sobre isso. Quantas coisas, irmãos, eu pedi a Deus na minha vida e eu vim receber depois de muito tempo, né? Às vezes a gente ri sozinho porque você lembra de alguma coisa. Eu me lembro de um casal da nossa igreja, uns americanos, eles oraram 20 anos para ir para a África. Desejo do coração do casal. 20 anos orando, Senhor, prepara. Só que o filho foi crescendo. E o filho começou a namorar uma moça, também filha de missionários. E de repente o casalzinho sentiu no coração, novinhos, com toda a saúde, todo o vigor, de ir para onde? Para a África. E eles diziam assim, nós não fomos, mas as nossas orações levaram os nossos filhos para a África, com mais saúde, mais vigor, mais estudo, mais condições. Às vezes nós oramos, e ele fala, o Senhor não vai responder minha oração? Se você está com o seu escudo da fé, você vai apagar todos aqueles que vão dizer, abrir a boca e dizer, olha, isso aí não vai acontecer. E não, Deus não ouviu sua oração, Deus não está te ouvindo. Uma hora você vai receber, mas é preciso que você tenha, fé. Tem um texto na palavra de Deus que Salomão, o exército, né? Salomão, que vão enfrentar o inimigo e não tem como ganhar do inimigo, né? Tem que só ver esse texto. E a Bíblia diz que Deus mandou eles fazer o quê? Polir, né? Polir os pavês, os escudos. E quando eles chegaram a uma certa altura, o reflexo dos escudos confundiu o inimigo e eles se mataram entre si, um matando o outro, né? Você acha que esse texto no Velho Testamento não precisou de armas, só bastou no escudo, o escudo da fé.
É necessário que nós tenhamos. Agora, se você não tem, se a sua fé não está legal, se você não está bem, se você está em dúvida quanto às coisas de Deus, você vai sofrer. Os dardos do inimigo vão te alcançar e vão contaminar a sua vida espiritual. É preciso estar preparado. É preciso apagar os dardos inflamados do maligno. E só a nossa fé, aleluia. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível a gente agradar ao Senhor. Aleluia. O texto continua dizendo que nós devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Eu me lembro de um menino que estava com uma Bíblia, num país desses que você não pode usar Bíblia, você não pode servir a Deus. E os soldados tomaram a Bíblia do menino e rasgaram, puseram fogo, e o menino ficou quieto na dele. E alguém disse entre eles, você não vai chorar não, não vai reclamar não? Ele falou, não, vocês rasgaram, mas ela está toda aqui. Ele conhecia os versículos importantes, né, da Bíblia, e ele disse, olha, não, está tudo aqui dentro. Sabe, quando você tem, né, o capacete da salvação, ou seja, a sua mente, a sua cabeça, aquilo que comanda o seu corpo, né? Fala assim, quando a cabeça é ruim, o corpo sofre, padece, né? Então, a minha cabeça está bem. Eu creio que o Senhor tem um céu, tem uma glória. Glória a Deus! Eu creio que o Senhor foi preparar o lugar. Eu creio. Glória a Você Deus! pode falar o que você quiser, né? Às vezes eu falo para a pessoa, que idade você está? Aí eu brinco e disse, olha, eu estou preparando a minha alma. Eita, O corpo, porque a hora vai embora. Então, sabe, quando você tem a salvação na sua mente, né? Você pode falar com o Paulo, que sabia que a lâmina ia passar pelo seu pescoço. Ele fala para alguém assim, combati bom combate. Glória a Deus! Guardei a carreira e guardei A fé. né? Isso é a mente, a cabeça que está ciente da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se fez Cordeiro de Deus para nos salvar. Aleluia. E finalizando, ele diz que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Meu Deus. Glorificado seja o nosso Deus. A espada do Espírito. Não é você ter uma Bíblia, né? Um pastor amigo nosso, ele, na polícia rodoviária, parou ele e disse, o senhor tem alguma arma? Ele disse, eu tenho. E foi no porta-luvas do carro e pegou uma Bíblia. Ele levou uma bronca do soldado. O soldado disse, não fica com isso não, amigo. Eu podia, né? Você vai pegar a arma no porta-luva, a polícia já te dá um tiro, né? Porque nós tínhamos essa mania antigamente, tá com a palavra de Deus na espada, né? Às vezes tem Bíblia que é tão leve que se você bater ela em alguém não vai resolver nada. Não adianta, irmãos. Nós só precisamos de palavra que ele está dizendo aqui, é do Espírito. Sabe, é você, quando o inimigo vier contra você, você fazer como Jesus fez. Jesus tinha a palavra do Espírito, né? Ele dizia, nem só de pão, mas de toda a palavra. Não tenta o Senhor, sempre Jesus respondendo na tentação, o inimigo com palavra. Se você chegar diante de uma pessoa e falar a palavra de Deus para ela, ela pode ser endemoniada, ela vai resistir, porque é a palavra de Deus, é a espada. Quando menino na igreja batista, os 3 anos de igreja batista, a gente levantava a Bíblia para cima, na sala, todo mundo, né? Esdras 3, 4, Esdras 3, 4, já, ficava em pé e falava. Ageu 5, 3, sabe aqueles livros da Bíblia? Eu fiquei bom nisso, né? Eu tive hábito da minha vida, Jutiel, que se eu pegasse uma Bíblia que eu tinha assim, ó, assim, e eu falasse, ó, vou abrir Sofonias, é uma página só na Bíblia. E eu ia lá assim, Jutiel, ó, Jutiel, se eu errasse, eu errava por uma folha. Sabe, era, até hoje eu brinco com a minha esposa, né? Então num culto assim, o pastor vai, vamos abrir Lucas, ué, já.
Aí um pastor disse para mim: a sua Bíblia é diferente da minha? Eu estou aqui procurando no ar, você só abriu. Não é que assim, eu fiquei tão bom de Bíblia, sabe, que se você perguntasse para mim onde está a 59ª vírgula da Bíblia, já está em tal texto. Isso não resolve nada, irmãos. Eu encontrei um rapaz católico, cervejeiro, todo dia ia para o bar beber, e eu ficava quieto perto dele, porque ele tinha muito mais conhecimento, porque ele conhecia a Bíblia católica, que tinha mais livro. Eu perdia para ele. Então não adianta nada eu conhecer a Bíblia, saber, sabe? Você vai nos presídios, os caras conhecem a Bíblia de cor. Não resolve nada. Você tem que ter a palavra na hora em que o inimigo vier te pegar. Aí você cita para ele a palavra de Deus. Assim eu posso estar em oração, né? Veja que a palavra oração por todos os santos. Assim eu posso estar firme até o dia em que o Senhor voltar. E não deixar com que eu faça parte daquele grupo de crentes que são a cada dia mais sendo derrotados pelos dardos inflamados do inimigo, com falsas religiões, com falsas ideias, com doutrinas de heresia, com coisas erradas que confundem o Evangelho de Cristo. Eu preciso, irmãos, estar firme com a armadura de Deus, lustrada, aleluia, em nome de Jesus. Eu também. Curva sua cabeça. Ó Deus, nós te louvamos por essa palavra, nós te louvamos porque nós podemos cada dia mais nos revestir de toda a armadura do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que tem falado aos nossos corações, convence-nos, ó Pai, a cada dia do pecado, e que nós possamos ter um coração, ó Pai, que contrito, Senhor, que possamos estar confessando ao Senhor, buscando a força somente do Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa aqui o pastor Jotiel, toda a sua equipe, sua diretoria. Abençoa, Pai, da mais pequena criança ao mais idoso, para a tua glória. Também eu peço a tua bênção, Pai, mais uma vez, pelos nossos irmãos lá do sul. E também peço as tuas bênçãos pelas irmãs aqui desta igreja, que são mães, e por todas as mães que nós conhecemos e que estão ao redor de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus.